Olá, rainha, seja muito bem-vinda. No vídeo de hoje eu vou te explicar se é possível viver a menopausa sem hormônios sintéticos. Você também tem essa dúvida? Se sim, assista ao vídeo. E se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Wanderleia Coelho, sou médica especialista em saúde feminina há mais de 25 anos, sou ginecologista, mastologista, tenho pós-graduação em nutrologia e sou especialista em medicina do esporte. Então, vamos agora ao vídeo de hoje? A primeira pergunta foi feita pela rainha Cida. Ela me pergunta: dá para viver a menopausa sem os hormônios sintéticos? Excelente pergunta, hein? Vamos lá. Primeiro, entenda o seguinte, que sintético é uma palavra muito ampla, muito genérica para falar de hormônios sintéticos. Tudo que é sintetizado pela indústria pode ser considerado o termo sintético, porque foi sintetizado. Só que o sintetizado pode ser de uma molécula natural, igual à do nosso corpo, ou pode ser de uma molécula diferente do nosso corpo. Entenda que, falando em reposição hormonal, tem hormônios sintetizados, onde a indústria extraiu da natureza de determinadas substâncias, como por exemplo o inhame, tira lá o estrogênio, tira a progesterona, então vem da natureza, só que a indústria tem que extrair. Então eu posso usar o termo sintético, ou o termo sintético, que muitas vezes cria muita confusão, está muito relacionado àquela molécula que a indústria criou, ou seja, não tirou da natureza. O que você tem que entender? Independente da forma como vem, o hormônio ele tem que ter uma biocompatibilidade, ou seja, ele tem que se encaixar no receptor. Vamos imaginar que esse aqui, ó, é o hormônio. Esse aqui é o hormônio, esse aqui é o receptor. Uma molécula igual a que o seu corpo produz, o meu, de todas nós, ele se encaixa diretamente. Mas, como o nosso corpo não produz mais nessa fase da menopausa e do climatério, a indústria cria um igualzinho para poder se encaixar. Agora, vamos imaginar o contrário. Aquele que é sintetizado, mas que a molécula não é biocompatível, ou seja, não se adequa à nossa célula. Era só como se eu fosse inverter. Só para você ter uma noção, ó, é como se fosse encaixar, mas ele não encaixa da mesma maneira. Até encaixa, mas não da mesma maneira. E isso faz com que a sustentabilidade dessa reposição hormonal a médio e longo prazo não dá para saber o que acontece. Por quê? Porque a célula não reconhece aquela molécula. Então, no começo, quando você recebe a terapia de reposição hormonal em uma molécula que é diferente da que o seu corpo produziu, isso pode trazer efeitos adversos. Então, o primeiro ponto é você entender o que é um sintético, né, o que é o conceito de sintético e qual a grande confusão entre o natural. Mas outra coisa que eu quero trazer para você, que tem o natural que está na natureza, mas mesmo assim não é compatível com a nossa célula. Vou citar um exemplo para ficar mais claro para você. Tem hormônios que são extraídos da urina da égua. Se nós formos pensar, a urina da égua está na natureza, certo? Mas essa molécula não é compatível. Então tem que entender que, independentemente da forma que é produzida, que a indústria está fazendo, o que é compatível com a nossa célula é aquele hormônio que tem que estar na modulação hormonal. Agora, quando ela pergunta, dá para viver a menopausa sem hormônios sintéticos? Então, eu estou te trazendo o seguinte conceito, que o sintético é o que foi feito pela indústria, não tem como ser diferente. Então, dá para viver? Então, eu vou trazer para você o conceito de hormônios compatíveis. E por que hoje eu evito falar para você o termo bioidêntico? Porque atualmente o Conselho Federal de Medicina diz que nós não temos que usar mais esse termo. E por quê? Porque infelizmente ele caiu na vala comum. Criou-se uma grande confusão que
o bioidêntico é aquele que é feito pela indústria de manipulação e só esse tem que ser feito, não. Então, hoje eu não estou usando esse termo de bioidêntico por esse motivo. Então, eu estou falando para você que a molécula do hormônio tem que ser compatível, tem que se encaixar. Que molécula é essa? O estradiol. Se eu produzir estradiol, a indústria vai fazer o quê? Um estradiol igualzinho ao meu, ao seu. Se eu produzir você também a progesterona, a indústria vai fazer uma progesterona igualzinha, biocompatível, e se for uma testosterona ou qualquer outro hormônio, a mesma coisa. Está bem? Tá claro o conceito? Agora, dá para viver sem? Outra coisa importante você entender que o que um hormônio é? É um ativador biológico. O que significa isso? Significa que ele é produzido numa glândula, vamos falar só do ovário, e atua em vários outros órgãos, fazendo com que a função naquele órgão aconteça. Então, isso é um ativador biológico. Então, dentre tantas as funções do estrogênio, eu vou citar algumas. Ele é importante para estimular a nossa massa óssea, ele é importante para proteção das nossas artérias, ele é importante para ativar a produção de neurotransmissor para o humor, para equilibrar a questão da irritabilidade, da ansiedade, da depressão. Ele é importante em todas as mucosas, mucosa do olho, mucosa da boca, mucosa do ouvido, mucosa anal, e a mucosa mais conhecida, que é a mucosa vaginal, conhecida no sentido de queixas da menopausa e do climatério, tanto que a falta leva à secura vaginal. Ele é importante para a libido, para o desejo sexual. Ele é importante na questão da memória. Ele é importante para o sistema imune. Ele é importante para o crescimento do nosso cabelo. Ele é importante para a manutenção para a produção do nosso colágeno. Não só o colágeno da pele, mas o colágeno das articulações, o colágeno que protege, que compõe a parede dos nossos vasos. Ou seja, eu poderia ficar falando aqui várias e várias funções do estrogênio, que é o nosso principal hormônio. E isso se replica para a progesterona, que também tem várias ações, e para a testosterona, que também tem várias ações. Então, os hormônios, eles são produzidos durante a nossa vida toda, desde que nós somos pequenininhas, desde que nós nascemos, com determinadas funções. Só que no começo da nossa vida, o que acontece? Os hormônios são produzidos primordialmente pela glândula adrenal, que é um par de glândula que fica aqui em cima do rim. Então, começa a produção, que atende às necessidades, até 10, 12 anos. Quando nós startamos na adolescência, então os nossos ovários são ativados e começa uma produção crescente, que leva à diferenciação das características sexuais femininas, ou seja, nós adquirimos toda a nossa feminilidade, corpo, forma corporal, voz, tudo que nós nos tornamos tem a ver com esse pico de hormônios femininos, só que produzimos, gastamos, e chega um momento que a glândula não consegue mais produzir. E nesse momento que a glândula não consegue mais produzir, que em torno, eu trago como marco os 40 anos para a grande maioria, onde a pré-menopausa se anuncia, o declínio dos hormônios acaba trazendo uma série de sintomas. E esses sintomas são maiores ou menores na dependência do quê? Do estilo de vida de cada uma. Se você leva uma vida onde você faz exercício regular, onde você dorme bem, onde você gerencia o estresse, onde você come saudável, onde você mantém o peso, os teus sintomas tendem a ser menos intensos. Mas se você vem numa vida estressante, numa vida onde a alimentação está desregrada, onde a alimentação não está te trazendo benefícios, onde você engordou, criou a barriga da menopausa, onde você não dorme bem, você está toda desequilibrada.
E no outro que eu citei, você está mais equilibrado. Então, se você vem nesse modelo todo desequilibrado, com certeza os teus sintomas vão ser muito exacerbados. Entenda uma coisa, hormônio é vida. O hormônio é um ativador biológico. Mas se o teu corpo está todo desequilibrado, eu recomendo fortemente que você traga equilíbrio para esse corpo, atuando no seu estilo de vida, e o hormônio entra como o quê? Um complemento. E se no outro modelo você já está toda saudável, com seu estilo todo equilibrado, o hormônio vale a pena? Vale, porque o hormônio ele vai vir como um complemento para potencializar a tua saúde. O que eu quero trazer para você? Hormônio, ele sim, eu faço reposição hormonal, eu como uma médica especialista indico a reposição hormonal, mas não adianta querer resolver as questões da menopausa começando com a reposição hormonal. Você pode até começar, o seu médico pode até indicar, mas paralelamente você tem que alinhar seu estilo de vida. E mesmo para você que já está no seu peso, que já faz tudo certo e que pode me fazer a pergunta, mas mentora, eu preciso de hormônio? Eu vou falar por mim. Eu estou magra, estilo de vida todo alinhado, eu faço reposição hormonal? Sim, por isso que eu vou replicar para você. Porque eu quero ter mais capacidade de ter uma proteção cardiovascular, que aumenta o nosso risco pelo declínio hormonal. Eu quero proteger mais os meus neurônios, porque pode ter um déficit, sim, a médio e longo prazo na nossa memória. Eu quero ter um bom sistema imune. Eu tenho um osso que eu tenho que cuidar. Eu tenho uma vagina que eu quero manter ela bem hidratada. Eu quero ter uma boa libido, não só para o sexo, para a vida. Então, se eu quero potencializar a minha saúde, a reposição hormonal cai como uma luva. Se você que está toda saudável quer potencializar a tua saúde, também eu estou te recomendando, mas reposição hormonal você tem que fazer com um profissional especializado. Esse profissional eu chamo de menopausologista. Não é qualquer médico que está preparado para te ajudar, entenda isso. Você não pode fazer reposição hormonal por fazer, você não pode fazer reposição hormonal com qualquer médico, você não pode fazer reposição hormonal desde que a dose dos hormônios que você precisa, desde que a via dos hormônios que você precisa não seja recomendada para você. Ou seja, a reposição hormonal ela tem que ser personalizada para as tuas atuais necessidades. Seja se você já está no peso, seja você que ainda está fora do peso, que ainda está inflamada, que ainda está com a barriga da menopausa, onde a minha recomendação para você é emagrecer, é acabar com a barriga da menopausa, é alinhar todo esse processo do estilo de vida e, na sequência, fazer a reposição hormonal. Se você me pergunta aqui, estando toda mal, posso fazer reposição hormonal? Se for paralelamente, pode. Se for fazer a reposição hormonal sem adequar o teu estilo de vida, não faça. E para fechar, dá para viver a menopausa sem hormônios? Tudo dá, rainha. Tudo dá. Mas como você quer viver a menopausa? Medianamente ou da melhor forma possível? Se você quer viver medianamente, todo estilo de vida, você pode até chegar aí até um médio alto, um 8, muito bem. Mas se você quer ir para o 9, 10, pensando, quer cuidar do osso, quer cuidar do risco cardiovascular, quer cuidar da memória, quer um melhor colágeno, quer o melhor cabelo, quer a melhor energia, a reposição hormonal vem como toque final. Não tem que ser algo pesado que você se sinta obrigada. Tem que ser algo que você aprenda sobre o tema, se sinta segura, escolha um profissional preparado e faça um acompanhamento correto. Porque se não for fazer a terapia de reposição hormonal da melhor forma, com o melhor acompanhamento, com um profissional preparado para você, é melhor você não fazer. É melhor você ficar
e alinhar todo o seu estilo de vida. Agora, tem um profissional? Sim. É só não confundir a questão dos conceitos, que hormônio sintético não é necessariamente aquela molécula aberrante que a indústria criou. Uma molécula diferente do que o hormônio sintético, o conceito tem que ser visto como algo que foi sintetizado pela indústria, porque a molécula compatível com que o nosso corpo produzia, a indústria tem que sintetizar, não tem como mais escolher o hormônio certo para te trazer todos os benefícios que você precisa nessa fase da vida. E aí, ficou claro sobre essa questão de hormônio sintético? Eu espero que sim, rainha. Se você gostou, acredita que vai ajudar, compartilha. Se você ainda não me segue para você aproveitar todo o conteúdo, para você não perder nada, porque eu digo uma coisa, divisor de águas na sua vida nessa fase da menopausa e climatério. Quanto mais você aprender, mais você vai ter o domínio do tema, mais você vai aplicar, mais você vai estar segura e você vai viver sem sofrer nessa fase da menopausa e do climatério. Beijão, até o próximo.